Como vencer os seus medos. Esse é o tema de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou Ana Paula Veiga, sou facilitadora e terapeuta em constelação familiar e eu trago esses vídeos como uma forma de reflexão, algo que a gente pode parar, pensar sobre isso, se realmente eu trago, né? E o assunto de hoje, como vencer os medos, é porque realmente eu tenho conversado com vários clientes, várias pessoas, e eu percebo que há um medo, mas também, gente, não é só o medo, né? Então vamos lá, a gente tem ou medo, ou insegurança que a gente acredita que é medo, ou julgamento, que a gente também acredita que é medo. Eu vou falar desses três temas hoje, mas antes de eu começar a falar, eu queria que você, se você gostou desse vídeo, se você pudesse compartilhar com alguém que você acha importante, uma pessoa que você acha importante compartilhar o vídeo, dá um like, toca o sininho aqui embaixo ou aqui em cima, não sei, pra gente saber se a gente realmente está indo, pra gente continuar gravando os vídeos, saber se a gente está indo bem, se é legal, se isso tem ajudado você de alguma forma, tá bom? Mas vamos lá, vamos discorrer o assunto do medo, que eu acho um tema super interessante. E eu, como terapeuta, eu tenho diversos clientes que vêm e trazem isso para mim, acerca do medo, né? Muitas vezes, gente, a gente traz um medo que pode ser nosso. Alguém nos trouxe algo, alguém disse, não faça isso é perigoso. E a gente significou esse medo. Então, um medo que eu tenho, um medo de um bicho, de uma aranha, né? A criança vai lá, então, inocentemente, ela vai pôr a mão na aranha. E aí, quando ela vai pôr a mão na aranha, pelo amor de Deus, não ponha o medo, essa aranha vai te morder. E a criança assusta, ela tem um certo receio. Então, ela significou que aquilo ali era muito, muito perigoso. Mas olha só, se a mãe fez esse escarcéu, se ela assustou por causa de uma aranha, é porque ela também tem medo da aranha, né? Porque ela vê aquilo como um perigo, muito perigoso. E aí, então, o que a mãe traz acerca da aranha, do medo da aranha? E o quanto eu estou repetindo isso pela mamãe? Tudo bem, eu signifiquei quando eu era criança, né? Mas também eu tô trazendo esse mesmo medo, mesmo depois que eu cresci, eu tenho um certo medo de aranha. E, gente, o que a mãe traz pode ser sistêmico, né? Por exemplo, aconteceu comigo, eu tinha muito medo mesmo. Eu tenho uma filha, né, adolescente, hoje ela tem 19 anos, e eu tinha muito medo de abuso, de estupro, realmente. Porque ela começou com 13, 14 anos, ela queria sair com as amigas. O sair não era o problema, mas a minha filha, ela gosta de roupas mais curtas, né? Ela gosta de ousar um pouco mais. E eu realmente, cada vez que ela saía de casa, me gelava o corpo. Sabe aquele medo que você sente no corpo? Fala, meu Deus, essa menina não sabe o que pode acontecer. Ela não sabe o que os homens podem fazer. Eu sentia esse medo, eu trazia esse medo comigo. E por diversas vezes, eu briguei com a minha filha, dizendo, olha, você não vai sair assim, você não sabe o perigo que você corre, olha o meu medo. E aí, se vocês me perguntassem, Ana, mas você foi abusada? Eu poderia dizer, não, eu não fui abusada. E aí, gente, depois de um tempo, quando eu comecei as constelações, quando eu olhei para isso, e uma tia veio e me contou que no meu sistema tinha muito abuso. Então, a minha tataravó, que é descendente de bugre, né? Ela foi realmente tirada da tribo, ela foi abusada. A minha bisavó já vem com isso, a minha avó, a minha mãe. Então, vem no meu sistema, né? No meu sistema vem muito abuso. E aí o que acontece? Eu, automaticamente, eu não tive, não aconteceu comigo, mas eu sinto um medo do que aconteceu com essas mulheres. E aí, para eu superar esse medo, gente, eu precisei olhar. Então, quando a gente tem um medo muito profundo, a gente não sabe de onde vem aquele medo que chega a doer, sabe? Às vezes a gente pensa assim, a pessoa tem medo de altura porque ela caiu de uma cadeira quando ela era criança. Não, tem algo mais por trás disso. Pode realmente vir de algo do sistema. O que aconteceu no sistema? Qual a memória que existe acerca de um trauma que houve no sistema e hoje eu carrego o medo dele? Quando a gente para olhar, quando eu olhei para esses abusos, quando eu entendi que essas mulheres, por mais que elas tivessem sofrido esse abuso, eu vim delas, eu vim desse sistema. Então é algo que eu honro, que eu respeito, e hoje eu só estou aqui e eu sou essa pessoa que eu sou hoje devido a tudo isso que aconteceu no sistema. Então eu consigo acolher isso tudo.
automaticamente, quando eu pertenço, quando eu acolho as coisas que aconteceram no meu sistema, isso para de acontecer, isso some. É como se agora ele pertencesse, né? Então, quando eu tenho um medo com algo sistêmico, eu olho para aquilo, eu honro, respeito, aceito, aquilo ali é como se eu acolhesse ele para de incomodar, ele para de ter força sobre mim, ele só tem força aquilo que eu nego. Agora tem um outro medo também, que é o medo que a gente fala que é do julgamento. Então, o que acontece acerca do julgamento? Eu julgo as pessoas, eu falo mal das pessoas, eu fico observando o que elas fazem. E aí, quando eu vou fazer algo, quando eu vou dançar diferente, quando eu vou me vestir diferente, eu acho que as pessoas vão julgar também. Então, é um medo que, na realidade, eu tenho receio de ser julgada, eu quero ser perfeita. Por quê? Porque eu falo muito dos outros, então eu tenho que perceber isso também. Se realmente eu trago isso, se eu falo de pessoas, se eu julgo as pessoas, e automaticamente eu tenho medo de fazer, ou eu me sinto melhor por não fazer aquilo, né? Então eu também tinha muito receio de gravar vídeos. Por quê? Porque eu tinha medo do julgamento, e eu percebia que eu assistia alguns vídeos e eu falava, tá bom, não falou nada de interessante, olha o que ela fez, olha o que ele fez. E aí, a partir do momento que eu parei de julgar, entende? Que eu percebi o quanto era difícil para uma pessoa gravar, eu comecei a aceitar isso no meu coração e dizer, não, realmente é nobre o que a pessoa faz, é uma pessoa de coragem, né? A pessoa que faz isso. Então eu deixo também de ter esse receio, eu paro de julgar. E o último que a gente falou, não menos importante, mas é o de insegurança, que muitas pessoas confundem com medo, mas elas se sentem inseguras para fazer algo. Por que elas se sentem inseguras? Porque é o desconhecido, é algo que realmente ela não sabe se ela vai dar conta, se ela tem capacidade de fazer ou não. Então ela traz uma insegurança. Às vezes é positiva, mas na maioria das vezes eu acabo sentindo aquilo, eu crio aquilo. Toda vez que eu trago uma insegurança assim, eu não vou conseguir, eu sou menos que isso, ou eu tenho um certo receio, uma certa insegurança disso, gente, eu crio uma atmosfera em mim que traz essa insegurança e acaba acontecendo algo, né? Quando eu me sinto segura, e muito aqui na constelação a gente fala, né, que a segurança, ela vem da mãe, é a mãe que acolhe, a mãe que traz essa segurança pra gente. Então, quando ela se sente segura para algo, ela vai com mais vontade. Ela pode não saber, mas ela sabe que ela vai aprender. Então, a insegurança não é um medo. A pessoa precisa perceber se ela quer ser mais do que a mãe dela. É daí que vem a insegurança. Se ela quer fazer melhor do que a mãe dela. E aí, quando ela observa isso, ela ressignifica, ela entende que ela é menor, ela pode muito bem sanar essa insegurança dela. É só acolher a mamãe no coração. Certo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, pra gente refletir um pouco. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!